Capítulo 101. Renjianil. Vendo que eles agora aprovam silenciosamente, Matias sorriu. Tudo bem. Então, está resolvido. Viajaremos por todo o meu território assim que eu decidir fazê-lo. Sim, Sua Majestade. As pessoas assentiram com relutância. Há algum assunto urgente em relação à gestão do Império? Após um breve período de silêncio, Matias perguntou às pessoas abaixo. Vossa Majestade. Um dos oficiais falou, um mensageiro do shogunato Tanaka do Sul foi enviado ao Ministério das Relações Exteriores para nos alertar que um de seus príncipes está vindo ao nosso território como emissário para nos parabenizar por unindo nossa terra. O que devemos fazer com isso? Aspas. Shogunato Tanaka, Matias ponderou, existe alguma informação sobre eles? Ele perguntou. Vossa Majestade, o Shogunato Tanaka é o lar de excelentes indivíduos. Eles são incríveis mestres nas artes do sabre, do arco e do combate. Excluindo sua experiência, eles também são indivíduos honrados e distintos que conhecem e respeitam a etiqueta, mesmo que sejam de origem humilde, nascimento. Certa vez tive contato com um indivíduo daquela terra. Ele foi extremamente respeitoso e baseou seu julgamento por meio de uma série de métodos. O mestre das artes místicas e um dos 4 pilares, Sigien Branhilde, respondeu respeitosamente. São eles. Matias acenou com a cabeça em compreensão. Então, se eles estão aqui com boas intenções, recebê-los de braços abertos, e se não estiverem, recebê-los ainda. Mostre-lhes o desenvolvimento do nosso território. Ele disse, sim, Sua Majestade. O consentimento oficial. A discussão continua por mais 10 minutos e depois disso Matias dispensou os dirigentes. Ele então foi para seu quarto imperial. Olhando atentamente para a sala, Matias admirou-a. A sala tem um layout simples. Antes de chegar à cama, é preciso passar por uma cortina de contas suspensa em uma divisória em forma de arco. 2 cadeiras estão dispostas ordenadamente no lado direito da sala. Uma cama de dossel chinesa é colocada no final do quarto, uma mesa de cabeceira nos lados esquerdo e direito da cama e a cômoda aos pés dela. Com uma paleta de cores de ouro imperial, madeira marrom antiga, vermelho brilhante e verde jade, a atmosfera interna não era tão sufocante quanto outras salas imperiais onde a sensação de destruição iminente está sempre presente. Ele então foi até o baú e o abriu. Ele então lembrou que estava tão focado em resolver os assuntos dentro do território e ou deixados dentro da sala do trono ou treinando, que se esqueceu de criar roupas para si mesmo, o que o fez rir impotente. Ele então começou a criar suas roupas. As roupas foram separadas em 2 tipos, roupas imperiais e roupas casuais. Ele então arrumou a roupa imperial cuidadosamente dentro do baú e deixou a roupa casual na cama para escolher. Ele então falou ao colocar os olhos que escolheram e colocaram as outras roupas ordenadamente com o traje imperial. Ele levantou a roupa que escolheu, um renfo simples, branco e preto. Para se adequar também ao seu estilo atual, ele fez o cabelo chegar até a metade das costas. Ele vestiu as roupas e amarrou o cabelo com um bastão de cabelo feito de pau-ferro oriental de 1000 anos de idade que ele plantou em Caim, o reino onde ele plantou e nutriu todos os tipos de plantas e animais diferentes que são ricos em QI divino. O bastão de cabelo tem dragões e fênix gravados com o símbolo do sol no topo. Ele então olhou para si mesmo usando sua energia mental. Ele viu um homem bonito de 24 anos com o cabelo preso em um pequeno coque e cabelos longos caindo em cascata pelas costas. Matias ponderou um pouco e conjurou uma espada Renjian de 22 polegadas e amarrou-a na cintura. Matias então acenou com a cabeça satisfeito e secretamente deixou o palácio e vagou por seu território. Ele já planejou sua identidade para a próxima jornada. Seu nome temporário é Renjianil, e sua identidade é de militar e filho de uma família comum. Ele já pediu a cooperação de Black e informou um casal da Ordem do Corvo Negro para fingir ser seus pais. Ele deixou a capital e montou um cavalo preparado de antemão e viajou para uma pequena cidade a oeste da capital. Ele então foi para uma aldeia onde sua família deveria morar. Já faz muito tempo, filho.
Ao chegar à aldeia, foi recebido por duas pessoas. Um deles era um homem de meia idade com o cabelo preso em um rabo de cavalo, corpo musculoso e rosto esculpido, e uma mulher de 35 anos cujo rosto não mudou mesmo com o passar do tempo e como se ela tivesse apenas 20 anos, mulher. Seus longos cabelos negros caíam em cascata pelos ombros. Era evidente que ela era ainda mais bonita nos primeiros dias. Sabendo o que estão fazendo, Matias sorriu. Sim, pai e mãe. Já faz muito tempo. O rosto da mulher se encheu de alegria e segurou Matias. Venha, venha, venha. Vamos voltar para nossa casa. Ela disse com sincera alegria e amor maternal. O homem colocou as mãos nos quadris e riu de todo o coração. Esse é meu filho Xiao Jianyu. Ele gritou. Enquanto caminhavam para casa, pessoas da aldeia os cumprimentaram. Esse é seu filho, pequeno Qiaoyi. Uma senhora idosa perguntou. Ah, mãe, de Matias acenou com a cabeça docemente. Sim, tia Shan. Este é meu filho Xiao Jianyu. Ele está ausente há muito tempo. Antes de começarmos a morar aqui, ele era cuidado por seu tio na capital e é soldado desde os 15 anos. Que jovem! Tem sido difícil para você, pequenino. A senhora idosa chamada tia Shan deu um tapinha nele com carinho. Não foi tão difícil, tia Shan. Matias assentiu impotente. Autor: olá pessoal. Eu disse que daria um pequeno hiato, mas não consigo parar de postar outro capítulo. Ainda não tenho capítulos suficientes para atualizar todos os dias, no máximo só posso fazer uma vez por semana. Espero que você tenha paciência. Se quiser entrar em contato comigo por algum motivo, posso me enviar uma mensagem através das contas na sinopse atualizada que fiz. Até a semana que vem. Próximo capítulo. Capítulo 102. Os pais Ren. Eles então entraram em sua casa. Era uma casa simples e pequena de madeira, cujo quintal funcionava tanto como galinheiro quanto como banheiro. Um poço está situado mesmo em frente da casa para facilitar o acesso à água. Por dentro era normal, um palheiro coberto de pano funciona como cama e mesa, e um baú é colocado ao lado. Qiaoyi fechou a janela e certificou-se de que nada pudesse ser visto lá dentro. O homem foi buscar uma lamparina e acendeu a vela que estava dentro e pendurou no teto. Matias foi até a cama e sentou-se confortavelmente e olhou para as duas pessoas fazendo o que precisavam. Depois de se certificarem de que tudo está completo e que não há falhas, as duas pessoas se ajoelharam simultaneamente. Saudações, Majestade. Eles disseram ao mesmo tempo. Matias concordou. Você conhece os detalhes para apoiar minha identidade? O homem falou primeiro. Ren Jianyu, 28 anos, um ex-soldado da dinastia, conhecido externamente como um soldado aposentado, atualmente uma elite secreta da recém-formada guarda dinástica. Mãe, Renbo como tio. Outros detalhes detalhados entregues pelo comandante Sikong da segunda linhagem da ordem. Matias concordou. Eles estão bem informados. A segunda linhagem da ordem é o ramo do Corvo Negro, onde seus membros consistem em pessoas dos territórios imortais. Ele também descobriu que uma de suas identidades é fazer parte da guarda dinástica. As guardas dinásticas também são uma das forças secretas de Qin que ele e Ken iniciaram quando planejaram o desenvolvimento da dinastia. O grupo foi feito não para estar diretamente sob ele, mas sim para estar sob o trono imperial, de modo que uma vez que ele renunciasse e passasse o governo para a próxima geração, o reino ainda estaria seguro enquanto o grupo existisse. Os guardas consistem em ex-soldados da dinastia que compartilham que as guerras em grande escala não são o seu estilo, mas ainda querem proteger o território. Os treinamentos são extremamente rigorosos e cansativos, com obstáculos quase impossíveis que precisam ser completados centenas e centenas de vezes, inúmeras batalhas entre assassinos treinados por Black, treinamentos dentro de um espaço independente onde são simulados diferentes tipos de cenários e locais, métodos práticos e experimentais de tortura e muito mais. Se falharem no treinamento, suas memórias de tudo serão apagadas, mas não serão impedidas de reentrar, aproveitando lentamente outro tipo de força, instinto.
Depois de completarem com sucesso todo o treinamento que equivale a um século dentro do reino, eles seriam submetidos a um teste, que seria selar suas memórias, contando apenas com seus instintos para sobreviver às batalhas e aprender mais. Se sobreviverem, farão parte da nova guarda dinástica. Caso contrário, suas almas se tornariam nutrientes para o reino, aumentando os oponentes dos futuros guerreiros dentro do reino independente. Conte-me sobre vocês e como se tornaram parte da ordem. Matias olhou para eles e disse: Ren'Keiaoyi foi o primeiro a falar. Vossa Majestade, já moramos aqui há 10 anos, por isso estamos muito familiarizados com as pessoas daqui. Ikki e eu nos mudamos para cá quando um oficial corrupto certa vez tomou nossa casa ancestral e dezenas de outras casas para construir um salão de descanso para os homens da seita das 5 montanhas para bajular eles. Ikki também falou: eu já fiz parte da antiga união dos assassinos do Reino do Sol Devorado. Meu cultivo, que já está no reino dos Cavaleiros das Almas, me coloca nos escalões mais altos do clã, mas ninguém além dos 3 mais altos os anciões do nosso clã me conheciam. Minha esposa também era uma assassina do reino do fortalecimento da alma que era incrivelmente misteriosa dentro da união, então ninguém realmente a conhecia. Nosso clã Ren foi uma das 8 grandes famílias há 30 anos que protegeram a estabilidade do reino quando a União ofendeu o Pavilhão das Almas ao assassinar uma das figuras-chave para a união das 3 seitas, e aniquilaram todos os membros que descobriram. Ikki explicou. Autor: como os reinos de cultivo não foram muito explicados, aqui estão os reinos acima do reino do Palácio Espiritual. Reino do Guerreiro Espiritual x5 fortalece cada reino. Reino do Cavaleiro Espiritual, Reino do Príncipe Espiritual, Reino do Rei Espiritual, Guerreiro Divino, Cavaleiro, Príncipe, Reino do Rei x9 poder em cada reino, 9 classificações, Reino Nirvana, esvaziar as reservas de QI e destruir o Palácio Espiritual e reestruturar e refiná-lo. Antiga força para o terceiro poder, Reino Sagrado, poder x4, Reino do Céu Divino, poder x7, ativo Soul Realm, potência x4, Immortal Realm, força elevada à 5ª potência. O clã Ren também foi descoberto como associado à União e foi atacado pelas 3 seitas. Tivemos sorte de escapar e fingir fazer parte do ramo mais baixo do clã que não era tão próximo do ramo principal, então as seitas nos pouparam. Vivíamos então silenciosamente no meio dos mortais. Vivíamos como cidadãos normais dentro desta aldeia até que Lord Black nos descobriu. Ele viu nosso potencial e nos recrutou para nos tornarmos um dos anciões da 2ª linhagem. Agora, muitos membros da Ordem estão espalhados por todo o país para fornecer informações para a Ordem. Ren'Keiaoyi disse. Matias sorriu e acenou com a cabeça em aprovação. Então, espero um desempenho impecável. Minha identidade não deve ser conhecida por estranhos. É obrigatório, Majestade. Ikki respondeu: embora Vossa Majestade seja incrivelmente poderosa, o perigo dos territórios imortais não vem apenas dos cultivadores. Matias olhou para uma sobrancelha intrigada. A única informação que ele queria ouvir antes era sobre os territórios e sua gestão. Foi uma vantagem que ele tenha descoberto a existência de cultivadores e pessoas poderosas, mas é uma novidade para quem pode haver outros perigos dentro deste reino místico de territórios. Diga. Matias estendeu a mão, acenado para que falassem. Próximo capítulo. Capítulo 103 Detalhes sobre os territórios imortais. Vossa Majestade, você sabe que este mundo está cheio de territórios e governantes, mas não é só isso. Entre os territórios, existe um enorme território desocupado conhecido pelo povo dos territórios como as Terras Proibidas. Existem inimaginavelmente poderosos e com mentes sencientes. Ruínas de civilizações antigas também podem ser vistas às vezes, parecendo que foram devastadas por uma debandada. Continuando, Ikki explicou tudo. Ao sul do território que já esteve sob o antigo Império Devorador do Sol, uma floresta tão enorme abriga um imperador besta, uma fera que é tão poderosa quanto um especialista do Rei Divino.
Felizmente, o Imperador Besta era uma entidade muito amigável, estabelecendo um pacto entre os territórios de que não interfeririam nos negócios uns dos outros. Com o poder de Matias, mesmo sendo um deus, embora ele sobrevivesse em uma luta, ele só seria capaz de sobreviver sendo jogado sem ferir o Imperador Besta. A única razão pela qual o Imperador Besta não seria capaz de matá-lo seria por causa de seu poder de criação e sua capacidade de regenerar rapidamente, tornando-o quase impossível de matar. Existem também reinos místicos espalhados por todo o mundo, com seu tamanho médio chegando ao da superfície da Terra. Lá dentro, recursos abundantes poderiam ser encontrados, assim como suas feras poderosas. Quanto maior a abundância de recursos no seu interior, maiores são os seus perigos. De acordo com Ren Yik, todos os reinos místicos dentro ou perto do território do antigo império estão atualmente sob o domínio dos partidos dominantes. A dinastia Yuan, inimiga de Qin, é um dos territórios que tem um reino místico sob seu controle. No interior existe uma energia 2 vezes mais abundante em comparação com o mundo exterior. Foi dito que muitas ervas espirituais e minerais estão dentro desses 10 milhões de milhas quadradas do reino místico. Matias então balançou a cabeça. Com o atual caos dentro da dinastia Yuan, é altamente improvável que eles ainda possuíssem o reino místico. Seria altamente provável que forças externas se voltassem contra eles para possuir esse reino. Ren Yik continuou a explicar. Existem cerca de 10 reinos místicos dentro ou perto do território do antigo império. Todos eles são ocupados pelos territórios dominantes, exceto um. Era conhecido como o Reino Sanguíneo, localizado nas ruínas de Dali. Ren Yik disse com medo em sua voz. Era sabido que quem entrava nunca voltava vivo. Todos saíam, mas apenas como uma mera estrutura de seu esqueleto. Ninguém sabe o que há dentro. Mas alguns têm pistas. Ren Kyi continuou. Foi dito que há 100 anos Dali era uma potência dominante entre os antigos territórios. Tinha uma história muito antiga, existindo na mesma linha do tempo da primeira ascensão do antigo império. Quando Dali foi colocado sob o domínio do monarca Qin, Dali ainda mantinha seu lugar como ducado sob a dinastia. Quando o reino sanguíneo apareceu há 100 anos, despertou a ganância dentro dos corações dos governantes de Dali e imediatamente o declarou seu. Dali enviou uma força de expedição para dentro, mas eles nunca retornaram, o que fez o governo de Dali pensar que a força da expedição está tentando isolar os recursos, então eles enviaram os leais guardas de Dali para capturar os traidores, mas os guardas também não voltaram, o que despertou a suspeita dos governantes de Dali. Os guardas de Dali são pessoas que sofreram lavagem cerebral e que são feitas ser extremamente leal aos governantes de Dali, mas mesmo eles não voltaram. Uma semana após a entrada dos guardas de Dali, o reino sanguíneo abriu e libertou centenas de milhares de criaturas de pele verde e corpos volumosos, especialistas para derrubar um deles. O antigo território de Dali foi totalmente destruído, com 3 dos territórios vizinhos devastados. Foi necessária a cooperação conjunta dos territórios vizinhos e das potências dominantes para trabalharem juntos apenas para expulsar os monstros invasores. Ren Kyi contou-lhes a história que fez até Matias levantar as sobrancelhas. Até hoje, cultivadores de diferentes forças e destrezas ainda tentam possuir o reino místico até hoje, mas nenhum chegou perto de ter sucesso. A que distância esse reino está de nós? Matias perguntou. Vossa Majestade, as ruínas de Dali estão situadas na parte centro-oeste do antigo império. Nossa dinastia está no sul. Estamos a 7 reinos de distância do reino sanguíneo. Ren Yik respondeu. Matias assentiu lentamente. Se algum dia o próximo rompimento acontecer novamente, eles precisam estar preparados. Então, eu tenho que ir agora. Se você precisar de alguma coisa, é só me dizer através de Black. Eu ainda usaria essa identidade mais tarde. Matias se levantou e contou aos 2. Afirmativo, Sua Majestade. Os 2 assentiram. Matias então saiu de casa. De repente, o jovem mestre do clã Wang está aqui. Uma das pessoas do lado de fora gritou.
Foi como se uma fera devoradora chegasse à aldeia. Os aldeões entraram em pânico e ficaram assustados. Vendo isso, Matias franziu a testa. Ele então olhou para a entrada onde todos lançavam olhares assustados. Ali, um homem gordinho e arrogante cavalgava, olhando para os aldeões com nojo e desprezo. Matias olhou interrogativamente para seus dois pais, que acabaram de sair. Henrique também olhou estranhamente para o homem gordinho. Henrique também olhou para o homem gordinho com nojo. Vossa Majestade, aquele homem gordinho é o jovem mestre do clã Wang da cidade de Baiyu e seu único filho, Wang Shuzi. Seu clã estragou aquele garoto, então é normal que ele se torne arrogante, dentro da cidade de Baiyu e uma das 20 principais forças nas regiões ocidentais primordiais. O clã Wang é uma família que cresceu há apenas 3 anos através de negócios em todas as regiões ocidentais. Agora, eles pensam que governam os fracos. Henrique explicou com desagrado. Eles chegaram aqui. Henrique cuspiu friamente. Vossa Majestade, deixe-me acabar com ele. Matias ergueu a mão sem olhar para Henrique. Não, deixe-o em paz. Por quê? Henrique perguntou perplexo. Matias então olhou para Henrique. Você não quer ver algumas tapas na cara? Ele riu com uma cara travessa. Próximo capítulo. Capítulo 104 Derrotando um nobre cabeça dura. Henrique e Ikki tiveram cara de realização e começaram a rir silenciosamente também. Neste momento, um guarda-costas abaixo de Wang Shuzi reunido com desprezo para as pessoas. Meu senhor é o jovem mestre da clã Baiyu Wang. Como ousa não se curvar na presença dele? O guarda-costas, que era um cultivador, mostrou então sua força pressionando os aldeões. Estrondo. Os aldeões, claramente mortais, foram jogados no chão sem piedade. A força era tão imensa que ninguém conseguia levantar a cabeça. Vendo isso, Matias franziu a testa com grande descontentamento, mas depois suspirou. Henrique olhou com raiva para o guarda-costas, pico do núcleo dourado do 3º estágio. Como ele ousa liberar sua pressão na frente dos cidadãos mortais? Matias também estava incrivelmente zangado por dentro. Ele desembainhou a espada e invejou uma lasca afiada de QI da espada para o guarda-costas, cortando a pressão do guarda-costas e desenhando uma linha reta e estreita de sangue no pescoço do guarda-costas. O guarda-costas ficou surpreso a princípio com sua pressão sendo reduzida, mas ficou assustado quando seu pescoço derramou sangue. O que é isso? Socorro! Ele esclareceu. O jovem mestre do clã Wang, Wang Shuzi, também ficou assustado. Ele conhece o poder de seu guarda-costas. Quase ninguém pode derrotá-lo na batalha. Vendo que apenas um QI de espada o derrotou instantaneamente, ele sentiu um perigo pré-iminente se aproximando dele. Mas lembrando que ele era o jovem mestre de um clã poderoso, ele se endireitou e olhou ao seu redor. Vê você! Wang Shuzi exclamou, quem se atreveu a nos atacar? Você não tem medo da ira do clã Baiyu Wang. Você quer que sua família seja morta. Os aldeões olharam em volta confusos. Eles não sabiam quem atacou agora há pouco. De repente, eles olharam para o adolescente vestindo um renfo preto e branco com a mão esquerda segurando a espada pendurada na cintura, parecendo calmo e composto e seus olhos brilharam. Percebendo a mudança coletiva deles, Wang Shuzi estreitou os olhos e olhou da mesma maneira. Ele viu o homem que todos estavam olhando para ele com um olhar suave. Os pais do homem, no entanto, olhavam para ele como se fossem arrancar seus olhos e torturá-lo por um milênio. Ele também notou que sua aparência parecia ter sido criada pelos próprios deuses. Isso o fez se contorcer e encarar Matias. Você! Wang Shuzi apontou o dedo para ele, mate-se. Ao ouvir isso, Matias ficou boquiaberto com ele. O que diabos há de errado com ele? Ele pensou. Ei, você! Você me ouviu? Wang Shuzi gritou. Eu disse, mate-se. Não quero ver seu rosto aqui. Seu cérebro está cheio de ar ou está realmente vazio, mesmo sem ar? Matias zombou.
Ele simplesmente não consegue compreender a estupidez desta criatura com uma barriga enorme. Como você ousa desrespeitar o jovem mestre Wang? O guarda-costas que teve o pescoço cortado sibilou para ele. Você quer que esse seu ferimento passe da sua nuca? Matias olhou para ele com frieza, causando arrepios na espinha do guarda-costas. Seu camponês que tem poucos poderes, vou perdoar sua insolência neste instante, contanto que você se prostre diante de mim e peça desculpas. Vendo as circunstâncias, Wang Shuzi enrijeceu. Mas pensando consigo mesmo que era descendente de uma família poderosa e que o homem à sua frente não ousaria atacá-lo, ele se comprometeu e fez dele um servo. Tendo uma pessoa poderosa sob mim, eu seria imparável. Wang Shuzi pensou. Mas, ao contrário de seus pensamentos, Matias riu alto e enxugou as lágrimas do rosto. Você está maluco? Ele disse enquanto tentava conter o riso. O que você disse? O jovem mestre estreitou os olhos confuso. Porque ele não aceitou minha oferta? Que descaramento da sua parte exibir seu poder na minha frente. Matias respondeu com um brilho penetrante nos olhos. Matias pegou uma medalha nas mangas e mostrou-a ao jovem mestre arrogante. Era uma medalha prateada com os personagens Quan Li no meio. Seus cantos tinham o formato de dragões circulando a medalha. Ao ver a medalha, o jovem mestre inclinou a cabeça confuso, mas os olhos do guarda-costas se arregalaram e sua pele empalideceu como se estivesse sem cor. Wang Shuzi percebeu a reação do guarda-costas e perguntou, o que é isso? E isso? Isso. Eu possuo a medalha de prata do Palácio Imperial, o que me dá autoridade menor sobre as regiões sob a dinastia Qin. Matias declarou, mesmo que você seja o clã mais poderoso da cidade de Baiyu, você não terá poder sobre a medalha que poderia fazer até mesmo o clã militar de Shang se submeter e devolver sua autoridade sob sua jurisdição às mãos imperiais. Assim que ele disse isso, os personagens da medalha de prata se iluminaram e exalaram pressão imperial. Não sendo capaz de resistir, o grupo do clã Wang desabou sob o imenso poder que a medalha estava liberando. Os cavalos, assustados, fugiram para algum lugar, deixando o grupo do clã Wang na aldeia. Nos poupe, grande cavalheiro. Temos certeza de que não voltaremos aqui no futuro. O guarda-costas chorou com ele. Ele olhou para ele com frieza e cuspiu, traga aquele seu jovem mestre de volta para sua cidade. Assim que eu ou outra pessoa vir você abusando de seu poder, nós imediatamente o caçaremos. O entendido. O guarda-costas balançou a cabeça como uma galinha bicando. Matias os libertou da pressão e os deixou ir. O guarda-costas carregou o jovem mestre e saiu como um coelho perseguido por um caçador. Após esse breve evento, os aldeões o elogiaram e torceram por ele. Tia Shan caminhou em direção a ele e perguntou, pequeno Jianyu, você é um imortal. Nem mesmo aquelas pessoas do núcleo dourado poderiam lutar com você. Matias balançou a cabeça, não, tia. Meu poder vem da medalha que o Palácio Imperial nos entregou. Eu também sou apenas um especialista no Peak Golden Core Stage, o mesmo que aquele homem. Ele respondeu. Próximo capítulo. Capítulo 105 Meizo, um encontro. Os olhos da tia Shan brilharam de compreensão. Pequeno Jianyu, não abuse do poder que o Palácio Imperial lhe concedeu. Ela disse com seriedade. Ouvi dizer que Sua Majestade Imperial é um homem muito magnânimo e poderoso que derrotou o traidor Guan e seu exército de mercenários que às vezes passam por nossa aldeia, precisa ser respeitado e honrado. Ao ouvir lá falar, Matias sorriu levemente. Saber e ouvir que seus súditos o conheceram dessa forma fez seu coração esquentar. Jianyu, você está indo embora, certo? Renke-Ia-O-Y o lembrou. Certo. Matias acenou com a cabeça. Pai, mãe, tia Shan, estou indo embora. Fiquem seguros. Zumbir. Tia Shan concordou e enviou mensagens. Ele montou em seu cavalo e saiu da aldeia a galope. Os aldeões se dispersaram, assim como os pais Ren. Numa colina perto da aldeia, dois velhos, um com roupas esfarrapadas enquanto o outro usava um renfo azul que os professores usam e um chapéu preto enquanto agitava seu leque de penas.
O homem usava roupas esfarrapadas, olhou para Matias com interesse. Lord Fat se concentrou nele e agora até que o deixemos consciente de nossa existência. O que você acha? Porque Lord Fat quer que façamos isso. Ele disse ao homem ao lado dele de brincadeira. Senhor Destino tem este homem em alta conta. Ele estaria no comando do universo que ele criará. Só precisamos seguir o que ele quer. O homem com leque de penas respondeu. Ele encontraria a existência do inferno e dos 10 reis e ama em seguida, certo? O velho esfarrapado disse com antecipação. Calhe a boca, irmão mais novo Sunny. O homem falou friamente. Mesmo que não estejamos na presença dos Benighted ou do povo escolhido, nós da seita Tecelões do Destino não devemos falar levianamente dos planos do Senhor para este universo que ele está criando. Vendo que ele realmente foi longe, Sunny baixou os ombros. Sim, irmão mais velho Ruiz. Ruiz então de repente se endireitou e olhou para algo do nada, ultrapassando os limites de sua realidade. Sunny também sentiu algo e olhou para onde Ruiz estava olhando. Ruiz então colocou as mãos em concha e fez uma reverência. Este humilde Ruiz se despede. Ele olhou para Sunny e disse, Senhor Destino está nos observando com os outros tecelões do universo e seres oniscientes de seu mundo. Sim, claro. Sunny assentiu distraidamente. Ele então balançou a cabeça e correu em direção a algum lugar que fosse na mesma direção de onde Matias estava indo. Voltando para Matias, ele cavalgou e explorou 3 cidades a oeste a cavalo. Então, ele seguiu viajando a pé em direção às outras cidades. Cidade de Meizo, extremo sudoeste de Qin. Esta cidade fica a 4 cidades da capital e também é uma cidade fronteiriça dos territórios selvagens, terras que não estão sob o domínio de seres sencientes. O território selvagem além de Meizo era uma floresta onde feras de todos os níveis de poder vagavam livremente. Dentro da floresta, ervas espirituais e plantas ricas em energia são abundantes e os recursos estão espalhados pela floresta. Meizo, como a única cidade aberta na fronteira, e sem estar sob estrito regime militar, tornou-se o ponto central do comércio entre o povo, os comerciantes e os mercenários, fazendo com que a cidade se tornasse uma cidade rica e próspera. Com o seu poder, riqueza e influência, tornou-se uma cidade independente com governo próprio, sem sofrer interferência do governo imperial. O senhor da cidade, Kang Yuanwei, era um general direto sob o comando de Guan Xiaomin. Então, quando a rebelião do falecido Yesduque ocorreu, a cidade de Meizo foi um de seus poderosos e sólidos apoiadores. Quando Guan Xiaomin morreu, aqueles que estavam sob o domínio de outros nobres renderam-se facilmente ou fugiram, mas aqueles que estavam sob o domínio direto do ex-duque lutaram até verem o poder dos soldados de Qin. Kang Yuanwei foi um dos primeiros a fugir, trazendo consigo a riqueza que a cidade acumulou desde a sua fundação, mas Kang Yuanwei ainda foi capturado pelos assassinos da Ordem do Corvo Negro e foi preso sob a lei do Império Imperial. Regra: a riqueza foi apreendida e distribuída aos setores militar e agrícola da dinastia. Parte dele retornou a Meizo para seu desenvolvimento. Agora, a cidade de Meizo voltou ao seu antigo negócio e Matias percebeu isso. A cidade estava repleta de pessoas do círculo rico e popular. Havia os mercenários de corpo forte e também havia comerciantes gordinhos vagando pelas ruas da cidade. Matias caminhava em ritmo fixo dentro da cidade. Ele viu pubs, tavernas, salões de comerciantes, salões de comércio, um salão de mercenários, hotéis e assim por diante. As ruas estavam repletas de produtos selvagens e armas lascadas e enferrujadas. Ele entrou em um salão de comércio chamado Black Star Commerce e examinou seus produtos. De ervas espirituais a armas poderosas, eles exibiam tudo em prateleiras de vidro reforçadas magicamente. Eu te disse, isso vale mais do que você está oferecendo. De repente, o grito de uma mulher de aparência europeia veio do balcão. Ela vestiu uma armadura bagunçada, seu cabelo loiro estava preso em um rabo de cavalo alto, com o cabelo ainda alcançando o meio das costas. Olhando para ela de perto, ela parecia uma galante general que travou centenas de batalhas.
Mas agora, ela parecia muito desesperada enquanto segurava a planta que queria vender. Senhorita, este é apenas um eucalipto florestal de 10 anos de idade. Seu único uso é para curar febre intensa, dor de cabeça e tosse. Ele literalmente está sendo vendido para quase qualquer lugar dentro desta cidade. O homem atrás do balcão disse resignadamente: no máximo, o custo disso seria cerca de 7 moedas de ouro. Estou lhe dizendo, não sei o que é isso, mas tenho certeza de que não é apenas um eucalipto da floresta. Você poderia, por favor, comprá-lo de mim por apenas 50 moedas espirituais, por favor. A mulher implorou ao homem. Próximo capítulo. Capítulo 106. Uma briga por causa de uma planta. Estou lhe dizendo, não sei o que é isso, mas tenho certeza de que não é apenas um eucalipto da floresta. Você poderia, por favor, comprá-lo de mim por apenas 50 moedas espirituais, por favor. A mulher implorou ao homem. Matias franziu as sobrancelhas enquanto olhava para eles. Houve uma pequena mudança com a moeda de Qin, passando por cobre, prata, ouro. Houve o ouro imperial adicional, com um ouro imperial atingindo o valor de 100 moedas de ouro. Mas as moedas espirituais são uma questão totalmente diferente, pois apenas uma moeda poderia atingir o valor de 10 moedas de ouro imperiais. As moedas espirituais possuem energia espiritual pura dentro delas, o que as torna extremamente valiosas para cultivadores e mestres de matrizes. Precificar algo desconhecido com um preço de 50 moedas científicas é simplesmente absurdo. Por curiosidade, ele examinou a planta que uma mulher segurava. Então, seus olhos expressaram choque lentamente. Assim como disse o homem atrás do balcão, a planta era mesmo apenas um Forest Eucalyptus, um eucalipto mais escuro e pequenas listras brancas abaixo das folhas. A mulher, porém, também estava certa, pois a planta não era apenas uma planta de 10 anos, mas sim uma planta de 900 mil anos. Um eucalipto florestal de 900 mil anos de idade contém uma pequena quantidade da essência da terra primordial. Mas, só isso não seria capaz de fazer Matias expressar a reação de choque, já que ele poderia produzir muitas daquelas chamadas energias primordiais da terra, sem mencionar aquelas plantas. Em vez disso, foi a raiz da planta que o fez tremer profundamente. Estava cheio de uma energia que era quase impossível de ser encontrada de acordo com sua recente varredura com sua alma imortal. Embora impossivelmente raro, Matias não era um estranho a esta energia, pois ele próprio a exerce, energia da criação. Dentro também havia uma variação de diferentes energias primordiais, como caos e energia vital, natureza primordial e energia espacial. Por causa disso, Matias caminhou em direção à mulher. Estendendo a mão, ele bateu nela. Isabelle ainda queria convencer o negociante a comprar a planta misteriosa que ela colheu nas profundezas das florestas ocidentais. De repente, do nada, alguém bateu em seus ombros. Aspas. Ponto de exclamação. Ponto de exclamação. Ponto de exclamação. Aspas. Ela se virou abruptamente e colocou a mão no punho da espada na cintura. Ela estava preparada para desembainhá-lo, mas ainda era muito cautelosa. Ela se aventurou nas profundezas das florestas ocidentais sem morrer com seu poderoso cultivo Soul King Henk. Embora ela não fosse páreo para o senhor do domínio da floresta ocidental sob o imperador besta, ela ainda seria capaz de sobreviver com seus poderosos instintos. Mas ela nem sentiu quando o homem se aproximou dela. Isso aumentou a tensão dentro de sua alma e fez seu cabelo ficar em pé. Quem é você? Ela perguntou, gaguejando. O homem riu. Haha, não se preocupe, senhora. Não quero fazer mal. Mesmo quando ele disse isso, Isabelle ainda não baixou a guarda. Então, o que você quer? Essa planta. E com licença, ela ficou boquiaberta. Por que você quer esta planta? Você sabe o que é? Ela perguntou curiosamente. Um eucalipto da floresta. O homem respondeu sério. Eu te disse, isso não é apenas um eucalipto florestal. Tem algo estranho nisso. Eu tenho lidado com eucalipto florestal há muito tempo, agora que conheço seu cheiro e sua sensação. Ela choramingou.
Este definitivamente não é um eucalipto florestal. Eu te disse, senhorita. Não é nada especial. O homem atrás do balcão a consolou. Suas altas expectativas seriam esmagadas. Não, não. Ela balançou a cabeça repetidamente. Ela não se conformou com os resultados. Este não é um eucalipto florestal. É. Matias suspirou e repetiu o que disse. Não é. Ela gritou. Sua aura irrompeu, abalando todo o comércio. As pessoas lá dentro foram pressionadas contra o chão por causa da pressão, enquanto Matias ainda estava ereto, sem ser afetado pela aura. Cultivo de Henk S. Soul King. O homem atrás do balcão gaguejou de medo. Olhando para ela, Matias suspirou e balançou a cabeça. Você não me deixou terminar, senhorita. Ele então acenou com a mão e dispersou a aura pesada nos arredores, removendo a pressão sobre os funcionários e os clientes. Matias então acenou com a mão mais uma vez e, de sua mão, moedas espirituais se espalharam por todo o comércio. Esta é a compensação pelo que esta senhora criou. Uma moeda espiritual por pessoa. Vendo as moedas espirituais, as pessoas ficaram cheias de alegria. Muitos partiram e começaram uma vida própria. Obrigado, benfeitor. Um bandido cabeça dura então pensou em algo e sorriu maliciosamente. Ele então gritou, isso não é suficiente. Quero 5 moedas espirituais pelo dano espiritual. Quando o bandido disse isso, as pessoas que sobraram de repente tiveram a mesma ideia. Alguns se manifestaram e também exigiram a mesma coisa. Sim, não é suficiente. No total, mais 7 avançaram e exigiram mais. Ao ouvir luz, Matias apenas olhou para eles com um brilho frio e penetrante. De repente, o bandido e os outros 7 caíram no chão enquanto sangravam em seus 7 orifícios. As pessoas que viram isso e tinham o mesmo plano de repente sentiram um arrepio na espinha. Quem mais quer exigir mais? Ninguém falou. Matias sorriu e recuperou as 8 moedas espirituais do cadáver. Me economiza 8 moedas. Ele então se virou e olhou para Isabelle que agora estava olhando para ele enquanto se encolhia no canto, pálida. Ei agora! Ele estava triste. Ver uma mulher olhando com medo para um homem que literalmente matou 8 pessoas silenciosamente era definitivamente esperado. Ainda assim, sendo uma especialista do Soul King Henk, Isabelle poderia se ajustar facilmente. Desculpe por isso. Ele acenou com as mãos e disse a ela, sem problemas. É esperado. Posso ver que você é apenas um mercenário que lida com feras espirituais e não viu um massacre implacável de humanos. Uma das pessoas restantes que teve a coragem de ficar foi até os cadáveres e herdar seus corpos. Enquanto verificava, ele empalidecia e empalidecia depois de cada cadáver que verificava. Grandes imortais de cima! Ele se encolheu de medo enquanto se afastava dos cadáveres, suas entranhas estão totalmente destruídas, amassadas. Próximo capítulo. Capítulo 107 A verdade sobre a erva. Algumas das pessoas que ouviram o que ele disse e que infelizmente tinham uma imaginação muito vívida não aguentaram mais e vomitaram violentamente. Isabelle também ouviu e sua pele pálida empalideceu ainda mais. Suspiro. Com base em sua aura, você é um caçador de feras dedicado e matou centenas e milhares de feras, mas ainda não consegue suportar a visão de um banho de sangue humano. Mas algo parece estranho que eu simplesmente não consigo apontar meu dedo em. Matias estreitou os olhos enquanto olhava para a mulher pálida. Sentindo o olhar de um assassino, ela estremeceu irreprimivelmente. Embora sua alma diga que é seguro, vendo as mortes que ele causou, ela ainda estava com medo. De qualquer forma, vamos voltar para a fábrica. Eu quero. Ele falou. Com medo, Isabelle estendeu rapidamente a mão que segurava o eucalipto da floresta. Aqui. Matias sorriu para ela e gentilmente tirou a planta de sua mão. Obrigado. Ele respondeu gentilmente. Quando ela o ouviu responder, ela de repente foi enviada para um estado de espírito distraído. Vendo a reação dela, Matias sorriu. Eu não tive escolha a não ser fazer isso. Você está tão pálido que acho que vai desmaiar a qualquer minuto. Ele pensou.
Na verdade, ele secretamente escondeu um pedaço de Lazy Dao em sua voz para fazer com que parecesse extremamente reconfortante para uma pessoa. Com isso, Isabelle ficou encantada com a voz dele e se acalmou. Sua pele voltou ao normal e a tensão dentro dela. O medo total desapareceu como uma bolha estourada. A propósito, você sabe o que é essa planta? Ela disse. É um eucalipto da floresta. Ele respondeu com uma cara séria. Eu te disse, não é? Ela respondeu teimosamente. É um eucalipto da floresta, mas não tem 10 anos. Quando ela ouviu o que ele disse, ela franziu as sobrancelhas. Então, quantos anos tem? Eu conheço a diferença distinta das marcas de idade nos eucaliptos da floresta, e este definitivamente parece ter 10 anos. Assim como o Dao, quanto mais você se aproxima do pico, mais simples é sua aura. É igual às plantas espirituais. Matias respondeu, especificamente, esta planta está perto do seu ponto culminante, um eucalipto florestal com 900 mil anos de idade. Quando ele soltou a bomba, foi como se alguém apertasse o botão de lama. Embora já tenha ficado em silêncio antes por causa do massacre, ficou ainda mais silencioso agora que ouviram a verdade chocante. E isso é um eucalipto florestal de 900 mil anos. Impossível! Nenhuma planta poderia durar tanto tempo sem ser desenterrada por um especialista supremo. Vendo suas reações como esperado, Matias desejou seu poder e tentou a vontade do Tao e das leis. Da floresta de eucaliptos, uma fumaça marrom subiu de repente e envolveu a planta como âmbar. A planta brilhava com uma tonalidade marrom brilhante e liberava uma aura incrivelmente arcaica. A aura também liberava uma energia terrena muito rica que animava todo o comércio. Nas paredes floresciam plantas. Dentro das prateleiras, ervas dançavam como se estivesse chovendo. Os cultivadores que se concentraram no elemento terra avançaram apenas sentindo a aura da planta. Os velhos que estavam a um passo em direção ao túmulo pareciam 70 anos mais jovens. Então, outra coisa bizarra aconteceu. Do centro da planta surgiu um espírito etéreo que parecia um grande sábio. Uma longa barba branca crescia em seu queixo e seus olhos melancólicos olhavam para os mortais com indiferença. Matias olhou para o espírito e assentiu levemente em respeito. Em resposta, o grande sábio curvou-se com veneração. Sabendo o que estava planejando exibir, ele olhou para o grande sábio etéreo com conhecimento de causa. Com compreensão, o grande sábio recuou. Uma alma arcaica do pico do sábio Dao. Um dos cultivadores exclamou. O que? Os outros engasgaram alarmados. Uma alma do Dao é uma garantia a ser feita quando um item próximo ao Dao natural atinge 1000 anos de idade. Uma alma do sábio Dao só pode ser vista em um item de 10.000 anos próximo ao Dao, estritamente para ser visto em um item de 500.000 anos. O cultivador que falou antes explicou. Uma vez possuindo este tipo de Dao Soul, é uma garantia total de que este estimado item é realmente um item de 900.000 anos. Matias então disse ao espírito, não vou te machucar. Vou apenas extrair, isso, de você. O espírito acenou com a cabeça em compreensão, como desejar. Matias fechou os olhos e secretamente enviou sua vontade para a planta e para a raiz e absorveu a energia da criação em seu interior. Depois de absorvê-lo, Matias iluminou-se visivelmente, seus poros se abriram e seu cabelo se alongou ainda mais. A razão pela qual a planta atingiu a idade de 900.000 anos não foi realmente porque ela permaneceu neste mundo por 900.000 anos, mas por causa da energia de criação dentro dela. Com a ajuda da energia dentro dela e sem ser capaz de controlar a energia moveu-se desenfreada dentro da planta e a desenvolveu desde uma de 3 anos até o que é hoje. Matias abriu os olhos e sorriu. Ele enviou sua energia para dentro da planta e adicionou algum poder do Dao dentro da planta. Os olhos do Dao Soul se arregalaram de choque. Matias enviou uma mensagem telepática à alma, o que fez o grande sábio acenar com conhecimento de causa. Ele olhou para Isabelle e entregou-lhe a planta. Ela aceitou em choque. O que você quer dizer com isso, cavalheiro? Ela perguntou confusa.
Eu só precisava de uma energia extra que não é necessária para existir dentro da planta e nada mais. Matias respondeu: os poderes medicinais da planta permanecem intocados. Por que você quer vender isso? Você sabe que é extraordinário. Por que não usá-lo você mesmo? Matias perguntou a ela. De repente, Isabelle ficou triste. É por causa do meu irmão. Ele precisa de ajuda. A sobrancelha de Matias parece-se, então, leve-me até ele. Foi o destino que nos conhecemos e devo dar pelo menos alguma ajuda ou conselho. Os olhos de Isabelle brilharam. Se você consegue refletir uma planta espiritual de 900.000 anos de idade, então você é definitivamente pelo menos um médico ou um alquimista. Próximo capítulo. Capítulo 108. Condição de Gale, velho. Ele enviou e concordou. Acho que viajar pelo território poderia ser feito em outra época. Ele pensou. Os dois então alugaram um cavalo e galoparam em direção à cidade vizinha, a leste da cidade de Meiso. Durante a viagem, Isabelle contou a ele sobre ela. Isabelle era filha de um poderoso rei mercenário do reino de Strank, um vassalo do poderoso Império Stains que fica a oeste do Império Yuan. Governando o segundo grupo mercenário mais poderoso do reino Atos que presidia os arredores do Forte Prateado da Glória que fica na região sul, Isabelle viveu uma vida de uma nobre. Exceto pela mãe, que ela nunca conheceu e só deixou um pingente de madeira em formato de borboleta de 8 asas, Isabelle tinha uma família perfeita. Mas tudo piorou quando os herdeiros do grupo mercenário mais poderoso quiseram se casar com ela. Acaros Morbius, pai de Isabelle, respeitou a decisão de Isabelle, e quando ela disse não, Acaros tirou por isso. Irritado com a resposta, Leon Scarbron, o rei mercenário do grupo mercenário do Leão se uniu a outros grupos mercenários para destruir o grupo mercenário Atos. Acaros foi morto e Isabelle, com seu irmão, escapou, deixando Strank e indo para o oeste, chegando a Kim. Para seu irmão, Isabelle treinou e se cultivou para chegar onde está agora. Ela se tornou forte, resistente, inteligente e controlável apenas para que seu irmão tivesse uma vida boa. Matias também contou a ela sua identidade de soldado aposentado. Ao ouvir sua história, ela ficou maravilhada. Um soldado aposentado atingiu um nível insondável. Inacreditável! Ela exclamou. Sim. Matias riu enquanto coçava a cabeça. Então, o que você está fazendo agora? Ela disse. Viajando, principalmente. Não tenho quase nada para fazer, de qualquer maneira. Ele respondeu. É isso. Isabelle concordou em compreender. Eles entraram na cidade de Kishi no dia seguinte. Lá, eles cavalgaram em direção ao seu destino. Depois de um tempo, eles pararam em um prédio alto com uma placa de madeira com as palavras, Alkioeain. Mesmo do lado de fora, o barulho de outras pessoas tilintando suas canecas cheias de cerveja barata de taverna e as mesmas pessoas aplaudindo seus camaradas por votos de felicidades envolviam o primeiro andar da pousada. Não se importando com a confusão lá dentro, os dois entraram na pousada e subiram as escadas até o 10º andar, um andar abaixo do nível mais alto. Eles caminharam pelos corredores, os sons dos pássaros voando permeados do lado de fora. Chegaram à porta com o número 107, escrito numa pequena placa de madeira. Isabelle tocou seu anel e, como se estivesse reagindo, o meio do anel brilhou e uma chave se materializou em suas palmas. Ela inseriu a chave e girou-a para destrancar a porta marrom. Ela então girou a maçaneta e começou a abri-la. Dentro do quarto era muito tranquilo. O parapeito da janela estava aberto, deixando entrar o vento fresco dos territórios imortais. Na cama estava deitado um menino de aparência pacífica, cuja pele era branca como a neve. Seus olhos estavam fechados e seus lábios estavam escamosos e roxos. Seu cabelo preto tinha mechas brancas por todo o couro cabeludo. Com cerca de 10 anos de idade, com fios de cabelo brancos destinados a adultos, o estado do menino não é normal. Gale. Ao ver o estado do menino, Isabelle entrou em pânico e exclamou. Ela correu para o lado dele e segurou sua mão. Frio. Estava muito frio.
Lágrimas se formaram e escorreram de seus olhos. Gale! Gale! Acorde! Ela chorou enquanto sacudia o corpo imóvel do menino. Enquanto ela estava cheia de ansiedade, os olhos de Matias se estreitaram com a visão à sua frente. Diferente da atmosfera pacífica que outras pessoas normalmente veriam, ele estava atualmente vendo uma sala azul e misteriosa com 3 homens pálidos vestindo trajes renfo pretos e chapéus Zhongyuan com correntes de alma azuis enroladas em seus pulsos. Na cintura esquerda, uma fina lâmina preta brilhava com um tom azul frio. O da frente tinha uma bolsa amarrada na cintura e um enorme livro arcaico e grosso de 1 metro de altura nas costas. Matias caminhou, parando na frente de Isabelle. 3 senhores, quem são vocês? Ele perguntou aos homens. O que você quer dizer com 3 cavalheiros? Com quem você está falando? Isabelle perguntou com choque e confusão. Os olhos de Matias franziram. Espere, você não os vê. Ele disse sem virar a cabeça. De quem você está falando? Isabelle chorou. Então, de repente, Matias pensou em algo que poderia ser uma possibilidade. Ele virou a cabeça e olhou para ela. Saia por enquanto. Vou ajudar seu irmão o máximo que puder, mas por enquanto, estou pedindo que você saia por um momento. Ele implorou. Eu não abandonaria meu irmão, Hengongzi. Ela exclamou. Agora, não estou pedindo sua opinião, estou ordenando que você vá embora. Seus olhos ficaram frios e indiferentes e sua voz ficou mais profunda do que o normal. A seriedade no rosto e na voz dele a assustou e entendeu a gravidade do assunto. E então, me ligue se precisar. Estarei lá fora. Ela assentiu hesitantemente e caminhou para trás, saindo da sala. Assim que ela saiu do quarto pela porta, Matias acenou abruptamente com a mão, enviando uma explosão de energia, batendo a porta. Então, você vai conversar agora. Matias zombou e olhou para os 3 homens. Estimado Deus do reino exterior, sugiro que você não se intrometa em nossos assuntos aqui. O homem na frente o avisou. Você sabe que eu sou um Deus. Matias ergueu as sobrancelhas. Meu encontro com a irmã desse menino é ordenado pelo destino. Eu, como pessoa que acredita no seu poder, preciso pelo menos ajudar alguém que está ligado a mim por ele. Matias riu com o rosto sem emoção. Adivinhando por suas auras frias e seus trajes, acho que posso adivinhar o que vocês 3 são. A frieza do submundo, correntes de alma para prender espíritos errantes e a lâmina de obsidiana em sua cintura que tem o poder de destruir almas, e aquele livro estupendamente enorme que é tão antigo que nem eu consigo ver através dele. Vocês 3 são algum tipo de Grim Reaper e esse livro é o chamado Livro da Vida e da Morte. O garoto ainda tem alguma força vital. O que são seus objetivos aqui? Ele perguntou aos 3 com indiferença. Você conhece nossa identidade, então por que ainda não nos deixa fazer nosso trabalho, estimado Deus? Ah, como se tivesse ouvido uma piada, Matias riu alto. Que descaramento da sua parte dizer isso com uma cara séria. Mas, abruptamente, o rosto risonho de Matias ficou frio. Você deveria ter vergonha ao dizer isso. Trabalhos de Grim Reapers como você deveriam estar envolvidos apenas com os assuntos do inferno e do reino dos mortos. Com o que estou vendo, o menino não está morto. Ele repreendeu com uma cara fria e séria. Estou vivo, o que significa que tenho todo o direito de estar envolvido com os assuntos do reino dos vivos. Eu deveria ser o único a dizer estas palavras simples. Matias encolheu os ombros e grunhiu, depois olhou diretamente nos olhos do Grim Reaper na frente. Retorne ao reino de onde você veio. Ele ergueu o queixo, olhando para eles. Vendo sua atitude persistente, o homem à sua frente sibilou. Tem certeza de que deseja ir contra os assuntos do nosso reino. Não estou interferindo ou indo contra os assuntos do seu reino, Grim Reaper. Estou indo contra você no reino dos vivos, onde sua autoridade abrange apenas as almas mortas e os espíritos malignos e nada mais. Matias respondeu e sorriu. O homem grunhiu e cuspiu. Lembre-se de nossas palavras, humilde Deus. Somos os emissários do inferno no reino mortal. As fileiras do inferno são algo que você nunca pode imaginar,
pois seremos seu inimigo mais forte até que as terras mortais entrem em colapso. Que ridículo você ameaçar este cavalheiro, emissário insignificante. De repente, uma fenda apareceu atrás dos 3 homens. Uma voz veio de dentro, ridicularizando os 3 homens. Os homens pularam para trás e sacaram suas lâminas de obsidiana. Quem é você? Mostre-se! O homem na frente gritou com cautela. Da fenda, começando com a perna direita, depois com 2 mãos que seguravam as paredes, um velho de aparência bagunçada saiu vestindo roupas sujas e esfarrapadas enquanto seu cabelo branco na altura dos ombros caía sobre seu rosto. Ele desviou os olhos para os 3 homens, seus olhos brilhando com um brilho penetrante. Sou eu. A postura dele se endireitou e os braços dela se abriram como se acolhesse a reação das pessoas. O homem na frente estreitou os olhos e franziu as sobrancelhas. Quem é você? Ele perguntou confuso. O velho esfarrapado demorou a processar o que ouviu. Espere, você não me conhece. Ele voltou à sua postura curvada e olhou estupefato para o Grim Reaper. Este último balançou a cabeça. A velha aparência esfarrapada levou meio minuto para analisar a informação. já se passaram mais de 666 anos desde que eu causei estragos no reino dos vivos e dos mortos. Ele riu impotente. Próximo capítulo. Capítulo 109. Velho Sanii. Ele então liberou lentamente sua aura, mostrando-a claramente como um farol entre o céu e a terra. Do lado de fora do prédio, um farol cinza de luz subiu para o céu, assustando todos dentro da cidade. O que é aquilo? Você vê aquele farol? O que isso significa? Algo está acontecendo no território? Alguém está invadindo ou indo contra a autoridade imperial. Asterisco. Essa pressão. Dentro da pousada o pessoal já desocupou. Os Grim Reaper sentiram o horror vindo em sua direção, mas não conseguem se mover um centímetro de onde estavam. Até o livro da vida e da morte tornou-se ilusório e desapareceu como se nem existisse. Quando o velho começou a liberar sua aura, os cabelos de Matias se arrepiaram e seu instinto interno continuou enviando alarmes. Perigo. Sobreviver. Ele subconscientemente fez melhorias após melhorias em seu corpo, maximizando seu nível de poder, mas nem mesmo isso poderia impedir a tensão dentro de seu corpo. Sem saber o que fazer, Matias confiou que seus instintos lhe diziam. Ele agarrou o menino Gale e correu para fora. O que está acontecendo? O que há com aura forte? Isabelle falou freneticamente quando os viu saindo da sala. Não há tempo, corra. Matias compartilhou e agarrou a mão dela e correu em direção a uma janela no final do corredor e pulou. Matias os cobriu com sua energia, protegendo-os da queda e da forte energia vinda do prédio. Eles pararam a cerca de meio quilômetro do prédio para evitar qualquer perigo, esperando que as consequências da batalha que se aproximassem não os alcançassem. Matias colocou Gale inconsciente no telhado de um prédio enquanto ele e Isabelle observavam o caos que estava no caminho. Das profundezas do mundo, um reino dentro dos territórios imortais que administra todo o reino dos mortos, reside o inferno, governando a terra dos que partiram. No meio do inferno havia uma alta torre negra vigiando todo o submundo. Dentro havia uma sala do trono escura e misteriosa. Lá, 10 assentos que possuíam energia em que poderiam envolver um mundo inteiro do tamanho de Saturno foram erguidos no topo de uma plataforma alta. Lá, 10 seres sobrenaturais estavam sentados em silêncio, sem se mover. De repente, os 10 assentos tremeram e com eles os que estavam sentados. Eles abriram os olhos abruptamente com choque e uma pitada de medo estampada em seus rostos. Os 10 seres levantaram-se simultaneamente e desapareceram dentro de uma névoa espessa de Enki. Na cidade de Kishi, a forte energia concentrou-se no edifício e nas áreas circundantes. O prédio desmoronou e alguns até foram apagados da existência, nem matéria nem antimatéria se tornaram presentes em algumas partes da área dentro da pressão, formando um vazio inexplicável e indecifrável na existência. As rupturas foram rapidamente reparadas, mas o terror que todos sentiam permaneceu com eles. Eles sentiam a ausência de algo próximo a eles, mas não conseguiam compreender o que era.
Saber algo que você teme não chega nem perto do terror de temer algo desconhecido. Matias também ficou aterrorizado, não apenas consigo mesmo, mas até mesmo a energia da criação dentro dele também ficou horrorizada com a presença daquele vazio de existência. Antes de criar minha primeira criação, eu vivia no vazio. O vazio era minha casa naquela época, então a existência de um vazio nem me assustaria. Mas aquela coisa é inexplicável. Era como se qualquer coisa que se aproximasse dela deixasse de existir. Corpo, nem alma, nem mesmo seu átomo, ficariam vivos, nem mesmo mortos. De repente, como se quisesse continuar os pensamentos de Matias, uma voz multiplicada e antiga ressoou por toda a cidade: você só conhece a existência do vazio. O verdadeiro horror vem do vazio da existência. Estrondo. O prédio explodiu completamente, expondo o velho esfarrapado e flutuante, com cabelos e roupas dançando com o vento ou com a própria aura. Na frente dele estavam os 3 Green Reapers sendo sufocados por uma energia invisível. O velho de aparência esfarrapada olhou para baixo e zombou: você ainda está esperando que eu repita o massacre que aconteceu há séculos, 10 velhos viados. De repente, o chão tremeu e 10 protuberâncias surgiram do chão, cercando o velho. A protuberância explodiu e, a partir daí, surgiram 10 existências investidas de preto, seres feitos exclusivamente de energia em. O solo de onde eles vieram secou, transformando-se em uma massa negra e estéril de solo. Aqueles que infelizmente estavam perto da fenda tiveram seus corpos transformados em gelo escuro, sejam eles poderosos ou mortais. Uau! Xé! O velho olhou para os 10 e riu: os 10 juízes do submundo que uma vez destruí, cuspi e pisei agora se tornaram os 10 reis e ama do inferno. Territórios imortais, ele disse zombeteiramente. Você, um dos reis e ama que tinha uma bandeira vermelha atrás dele, gritou e olhou para ele. Sima Shui, esse é o seu nome de novo. Você ainda quer se chamar de rei e ama da raiva? O velho perguntou com ridículo. Você quer que eu bata no seu crânio com um pauzinho mais uma vez? Ele cruzou os braços e riu. Sima Shui ficou em silêncio de vergonha. Outro dos reis e ama com uma bandeira de cor azul bufou: velho Filf, você e o velho imperador negro Yaharin fizeram um acordo depois da guerra. Cale a boca, peido sem emoção. Você não aguentou nem quando eu te mandei para o domínio congelante, que descaramento da sua parte se chamar de rei e ama do frio. O velho respondeu. O rei e ama com uma bandeira roxa atrás dele abriu a boca, querendo falar, mas o velho o venceu. Nem pense em falar, Sima piu. Seu orgulho não vale nada na minha frente. Ele apontou o dedo para o rei e ama e cuspiu. Bastardo, você realmente quer ir contra o reino do inferno? Eles gritaram simultaneamente com raiva e frustração em suas vozes. Nem pense em me ameaçar, cadáveres fedorentos do inferno. Se eu simplesmente não quisesse ser um de seu povo, o inferno já teria perdido o poder sobre o reino dos mortos. Como resposta, o velho gritou com uma voz ainda mais alta e dominante, cheia de orgulho e arrogância, mostrando claramente seu desprezo pelos reis e ama. Claramente tendo o suficiente, os 10 reis e ama convocaram inúmeras correntes de alma e as lançaram em direção ao velho homem sujo. O velho zombou e apenas cruzou os braços. As correntes da alma enrolaram-se em torno dele e o restringiram. Old Man Filth apenas olhou para as correntes e riu. Ele moveu o braço e foi como se as correntes derretessem de repente, desaparecendo sem deixar vestígios. Impossível! Os 10 gritaram. As correntes da alma não estão sujeitas às leis da vida e da morte e só podem ser dissipadas por nós. Como desapareceu de repente, o rei ama com uma bandeira verde azulada estremeceu. Essa lei só conta se o conhecimento do alvo estiver vinculado à criação. O velho sujeira respondeu com indiferença: eu não sou um deles. Ele levantou a mão, formando uma enorme bola feita de energia indescritível. Chega, companheiro Sani, você os disciplinou o suficiente. De repente, das profundezas, uma voz profunda deteve o velho. Xé, acho que você finalmente chegou, hein? Sani bufou.
Como se viesse de algum lugar indetectável, um belo homem de 20 e poucos anos apareceu de uma fenda que rapidamente desapareceu. Ele estava vestindo uma camiseta polo casual e jeans preto. Seu rosto adornava óculos redondos simples. Seu olhar e aparência eram os de um estudante universitário inocente. Matias olhou para o homem recém-aparecido em choque, especificamente, o logotipo que estava em sua camisa polo. Essa é uma marca da Terra. Ele é um transmigrador que recebeu Isekai ou algo assim e ficou poderoso. Mas o que ele ouviu em seguida do velho chamado Sani o chocou ao próximo nível. Imperador do Inferno. O Imperador do Inferno sorriu com gentileza ao responder: companheiro Sani, você sabe que nós, iluminados, não estamos vinculados a este universo simples e, em vez disso, somos oniscientes. Mesmo que eu esteja relaxando com minha esposa em outro universo, eu sei o que está acontecendo aqui. Também estou sendo ditado pelo Senhor Destino aqui enquanto conversamos, e sinto que sua vontade me desejou dizer a você que é o suficiente. Você mostrou a ele sua destreza, isso é bom o suficiente. Aspas. Matias engasgou de confusão enquanto pensava consigo mesmo: as almas de outro mundo podem reencarnar em um espírito indo do inferno. Lorde Eminência, ele tem que morrer por ir contra o inferno. Sima Shui exigiu. Eles interferiram nos assuntos dos emissários, buscando uma alma morta. Ele e aquele humilde Deus merecem ser punidos e arrastados para as profundezas do nosso reino. Sima Piu acrescentou: isso é justo. Você tem que fazer isso, Lorde Eminência. O menino está vivo, Imperador do Inferno. Matias se intrometeu. Cale a boca, Deus mortal. Espere sua vez de ser morto. Sima Shui comentou com raiva. Próximo capítulo. Capítulo 110. O Imperador do Inferno, a intenção de Sani. Silêncio, Rei Ziyama. O Imperador do Inferno respondeu com indiferença. Você também citou o código que o Imperador Negro Yaharin declarou sobre não deixar o reino dos mortos para entrar no reino dos vivos. Mas Lorde Eminence, Old Menfilf e os guerreiros de seu reino falecidos para Lorde Yaharin sem serem capazes de reviver. Porque precisamos nos afastar do seu reino também quando eles são claramente mais fracos do que nós. Então nossa terra também precisa ser maior. Um rei Yama com uma bandeira dourada atrás dele coerente. O velho Sujeira foi o único oponente específico contra Lorde Yaharin naquela guerra. Porque precisamos recuar só por causa dele. Sima Piu murmurou com raiva. Não superestime Yaharin, Guanshu e Piu. O Imperador do Inferno respondeu. Lorde Yaharin é sem dúvida um gênio, talentoso e um dos monarcas mais poderosos que o inferno teve desde o seu início. Mas ele seria indiscutivelmente apagado da existência com um estalar de dedos se o homem que você conhece como velho Sujeira realmente queria matá-lo. Ele professou. Matias olhou para Isabelle e perguntou: você sabe alguma coisa sobre o que eles estão falando? Como resposta, ela concordou. Se meu palpite estiver correto, a guerra da qual eles estão falando é a Guerra dos Amaldiçoados, 700 anos atrás. Se bem me lembro, o imperador terrenóis do Império de Situana, o território mais poderoso do continente naquela idade, queria para salvar sua esposa, a imperatriz Anacila, dos Green Reapers. Ele empunhou o Martelomier, a espada das almas, e matou todos os Green Reapers que vieram buscar sua imperatriz. Por causa disso, o monarca da alma daquela época, Yaharin the Black, enviou 700 juízes do submundo para expurgar o imperador. Ele foi finalmente morto por eles e sua esposa também foi capturada. O enorme movimento de Yaharin, o Negro, alarmou muito o continente. Por causa disso, a Coalizão da Luz foi formada por 20 impérios unificados que são tão grandes ou maiores do que todos os impérios mais próximos combinados e 70 reinos independentes para caçar aqueles que mataram o falecido imperador. Aspas. Os 700 juízes regressaram, é claro, ao inferno, por isso a coligação foi formada em vão. Mas por causa disso, muitos emissários do inferno foram mortos por cultivadores e desencadearam a Guerra dos Amaldiçoados,
fazendo com que a coalizão da luz com um exército que é teoricamente numerado em 70 trilhões de soldados fosse contra as autoridades do inferno. Foi historicamente registrado que um total de 55 trilhões de homens morreram do lado da coalizão e 200 mil autoridades do inferno morreram e tiveram suas almas destruídas na guerra. Por causa da devastação que aconteceu, uma seita misteriosa enviou um homem misterioso e virou a maré contra o inferno. Yaharim, o negro, e o homem misterioso assinaram um tratado para parar a guerra. O inferno não seria capaz de cruzar os reinos por motivos pessoais, enquanto o reino mortal deve aceitar seu destino e morrer quando os emissários chegarem. Isabelle explicou a ele tudo o que sabia, que deixou Matias surpreso e assustado ao mesmo tempo. Depois da guerra, Yaharim retirou-se imediatamente da sede monárquica do inferno, não por vergonha, mas por causa dos danos causados pelo velho homem sujo. Olhando para Sanii, o imperador do inferno continuou: ele deixou Yaharim vivo, mas apenas o suficiente para Yaharim desistir do trono. Yaharim também morreu 3 dias após se retirar, é por isso que ninguém o viu por 666 anos. Deixando o trono desacompanhado, uma guerra ocorreu dentro do reino pelo trono, enfraquecendo ainda mais suas proezas. Tudo isso aconteceu apenas por causa do homem que você chama de oponente considerável. O imperador do inferno explicou completamente o que eles estavam enfrentando, deixando os 10 em silêncio, cheios de um medo inexplicável em relação ao velho. Você ainda me superestima, companheiro Saki. O velho Sanii riu. Sem o iluminismo, eu dificilmente seria páreo para Yaharim com meu poder do vazio. De qualquer forma, já mostramos nossa existência para ele. Vamos. O velho Sanii perguntou telepaticamente. Eu irei. Saki respondeu, mas você não. Você ainda precisa ensiná-lo, mas tome cuidado para não esclarecê-lo completamente. Senhor Destino seria aquele que faria isso pessoalmente quando a história chegasse a aquilo. Oh, tudo bem. Sanii acenou com a cabeça e desceu. Ele acenou com a mão aberta para cima e, como se todos estivessem conectados, quase todas as pessoas dentro da cidade caíram no chão, exceto Matias. De seus corpos surgiu um orbe etéreo de luz. Ele então fechou a mão, reunindo todos os orbes brancos em um único orbe. Ele abaixou a mão e com ela o orbe. Ele agarrou o orbe e o absorveu, endurecendo lentamente seu aperto. Matias, que ficou de pé, se assustou quando todos desmaiaram. Isabelle, sendo uma delas. Matias rapidamente pegou a mulher desmaiada e a sacudiu. Isabelle. Isabelle. Ele imediatamente colocou Isabelle no chão junto com Gale. Sanii olhou para onde Matias estava e voou em sua direção. Não se preocupe, Matias. Eles não estão mortos e, em vez disso, estão apenas dormindo. Eu só removi suas memórias porque essa confusão criou muito caos e também envolveu o inferno mais uma vez. Seria prejudicial para o seu país em desenvolvimento se os territórios externos envolver-se. Matias, que segurava Isabelle, congelou. Ele lentamente mudou a cabeça para olhar para o velho e perguntou, tremendo, como você me chamou? Matias. Sanii sorriu. Esse é o seu nome, não é? Certo. Você é um ser poderoso. Você saberia disso através de suas amplas conexões. Matias entendeu e suspirou. Então, ele voltou a ser cauteloso. Quem é você? Por que você veio até mim? O velho sorriu e respondeu, você pode me chamar de velho Sanii. Ele colocou as mãos atrás das costas. Não me atrevo a aceitar você como meu discípulo, mas vou prepará-lo para seu plano maior. O que você quer dizer com me preparar? Que plano maior? Plano maior de quem? Matias perguntou implacavelmente. Calma, garotão. Sanii sinalizou para ele se acalmar. Não posso responder a algumas de suas perguntas agora, mas a que posso responder é que vou lhe ensinar toda a extensão da criação. Ele disse. Eu mesmo não consigo compreender porque ele quer acelerar as coisas para você, mas vou apenas obedecer porque sou apenas um dos personagens de sua enorme criação. Após sua coroação, estabeleça primeiro um parlamento para ajudá-lo a governar o Estado. Eu cuidarei da herança obrigatória para você.
Qin Shi Huang é um bom sujeito, ele se comprometeria. Ok. Matias assentiu confuso. De repente, os olhos de Sunny brilharam. Então é isso que ele quer fazer. Sim, eu entendo. Com quem você está falando? Matias perguntou confuso. Eu simplesmente senti o que meu senhor queria fazer. Você não precisa saber disso por enquanto. Sunny empurrou a conversa para fora de cena. Matias assentiu em compreensão. Irei até você assim que tiver feito tudo conforme planejado. Basta confiar na sua vontade e tudo chegará a esse ponto. Sunny disse. Ele então revelou a mão fechada que estava nas costas e a abriu. Dentro havia um pequeno círculo mágico cheio de padrões intrincados. Embora não seja necessário fazer isso, ainda preciso demonstrar coisas para você. Ele disse. Este é um Samefrígio Array, um tipo de matriz intrincada que se envolve com as leis absolutas das almas, memórias e tudo o que é espiritual. Esta será uma das coisas que você precisará aprender. Sunny então levantou a matriz. A matriz girou e aumentou até o tamanho de todo o céu da cidade de Kishi. A matriz se estabilizou acima da cidade e materializou pequenos orbes de luz etérea na parte inferior da matriz e desceu em direção às pessoas desmaiadas. As pessoas desmaiadas então de repente se levantaram com rostos vazios e sem emoção, assustando Matias. Sunny mais uma vez colocou a mão na frente dele. Da palma da mão, outro círculo mágico complexo e intrincado desenhou-se e formou-se. Desta vez, vários círculos empilhados foram criados com cores diferentes. Este é o método de criação de outro tipo de Intricate Array, Xynagarse Array. Embora não seja tão importante em ocasiões normais, ele poderia ser usado em nossa situação aqui. Ele colocou a mão acima dos círculos empilhados e empurrou-os para baixo, formando um conjunto especial e incrivelmente complicado que contém vários círculos mágicos. Ele então jogou a mesma matriz para cima e ela voou logo acima da parte destruída da cidade e caiu no chão. De repente, partículas de poeira se reuniram e se formaram como eram antes do caos. Os edifícios foram consertados como se nada tivesse acontecido. Tudo isso aconteceu em um piscar de olhos quando a matriz caiu no chão. Vendo isso, Matias ficou surpreso, mas não tanto, pois ele é um criador. Mas com isso ele poderia modificá-lo ao seu gosto e desenvolver um novo tipo de array. De qualquer forma, preciso ir, Matias. Nos encontraremos novamente. Sunny curvou-se cavalheirescamente e desapareceu sem deixar vestígios. Fim do vídeo.